Eu avisei pra todos os funcionários daqui que eu não voltava mais. Eu falei assim, pode ser até pra fazer entrevista, mas eu não volto mais pra aqui. Esse era o meu plano A e não existia plano B. Eu não tô nem acreditando que eu tô falando isso. Meu nome é Maria Clara Cuba, eu tenho 22 anos, acabei de ser aprovada na Medicina Unirio e, se Deus quiser, daqui a uns dias aprovada na Medicina UERJ. Então, eu me formei em 2021 e já no terceiro ano eu já estudava bastante, porque eu fui para uma escola preparatória, eu já fazia até, inclusive, alguns cursos específicos. Então já foi frustrante não passar no ensino médio, mas nada perto do que viria depois. Fiz um ano de curso nessa mesma escola que eu me formei, também não cheguei nem perto, também foi frustrante, porque eu perdi tempo estudando. Não estava estudando da forma certa, mas perdi muito tempo estudando. E aí foi quando eu vim pro foco, que eu fiquei 3 anos aqui. Fiz 2 anos de presencial e o meu último ano agora foi online. Foi a melhor decisão que eu tomei por mim, porque apesar do vestibular ser uma época que a gente precisa abdicar de muita coisa, de muita dedicação, esse foi um ano que eu precisei fazer um pouquinho do oposto. Continuei me dedicando muito, mas me dedicando muito a mim mesma. E ir pro online foi a melhor coisa que eu podia ter feito, que eu tive tempo pra mim, pra fazer as minhas coisas, pra ficar com a minha família. E aí agora, finalmente, depois de 5 anos de vestibular, eu tive a tão sonhada aprovação. Na minha experiência, principalmente no meu primeiro ano aqui, que foi o ano da minha virada de chave, que eu realmente aprendi a estudar para um vestibular de medicina, eu me senti muito acolhida com as nossas mentorias. Inclusive, o Rodrigo me deu, assim, 1 zilhão de tapas na cara, falando que eu tava estudando da forma errada. Foi difícil escutar, mas foi o que mudou tudo pra mim. E aí foi a partir desse momento que eu entendi que eu podia encher o saco de vocês quando eu quisesse, e desde então não parei. Mandava mensagem pra Carol toda semana, ligava de vídeo, enchia o saco. Quando eu tava aqui estudando, mandava foto estudando. E eu tive muito acolhimento dos funcionários daqui, dos professores. E eu digo que em 2023, apesar de ter sido um ano muito difícil da minha reprovação, foi um ano que eu fui muito feliz, que eu realmente me encontrei aqui. Fiz amizades pra vida, encontrei o amor da minha vida. E foi quando eu me descobri também em muitos termos de estudo. Eu entendi que eu tinha um potencial absurdo. O maior desafio foi a questão emocional, com certeza. E foi exatamente o que eu mais foquei nesse ano. Esse último ano foi literalmente um ano para fazer terapia, para aprender a me acalmar. Eu fiz muita meditação para aprender o emocional na hora da prova, que era quando eu pifava. Os aspectos técnicos, no início, claro que foram uma questão, mas assim, em 2023 eu já resolvi eles. Óbvio que ainda tinham muitas arestas a serem aparadas, principalmente na parte mais específica, que foi quando eu foquei na UERJ. Eu falei assim, acho que o meu tempo aqui no presencial já foi. Eu preciso achar um tempo para mim, para resolver quem é a Maria Clara e focar na Maria Clara, porque os aspectos técnicos já estavam praticamente dominados. Mas 100%, o maior desafio e a maior virada de chave para eu ter sido aprovada foi o tanto que eu martelei em cima da parte emocional. Às vezes eu ficava insegura, tipo assim, já saiu o resultado? Eu precisava ficar indo na internet o tempo todo vendo. Sendo que depois de um tempo eu entendi que eu não precisava me preocupar, porque você sempre me avisava. Eu até te mandei mensagem, falei, Carol, você me promete que você vai me avisar? E é óbvio que você sempre avisava. E não só essas informações, a gente sempre tinha acesso a tudo. A fé, pra mim, é a bengala invisível que a gente não vê, porque é impossível, a gente nunca vai ter certeza de nada. Mas se você se apoiar em uma coisa, em uma crença, é muito mais confortante. Foi literalmente o que me salvou esse ano. Eu me conectei muito à minha fé. Não cheguei a me conectar tanto à religião, mas a fé foi muito essencial pra mim, me acalmava nos momentos que eu precisava, e principalmente o pensamento de que tudo acontece por um motivo, tudo que é meu vem a mim. E quando você acredita nisso, as coisas ficam muito mais leves. Você não precisa se esforçar tanto por uma coisa que já tá feita, já é inevitável. Sabe, o meu eu fiz. Isso eu nunca tive dúvida. Agora, a parte de correção de redação, avaliação do discursiva, eu não tenho mais direito sobre isso. Eu já fiz o meu. E é óbvio que é muito fácil falar isso depois que você foi aprovada. E às vezes, assim que você tomava o não, você escutava isso, você fica com raiva, porque você já ouviu isso antes. Mas é verdade. Quando, inclusive, eu escutava outros aprovados falando isso pra mim, o meu namorado, meus melhores amigos, não passar no quarto foi muito doloroso. Mas se precisasse, eu faria tudo de novo, porque vale muito a pena. Eu não tô falando aqui com alguém que enfrentou pouco tempo e pouca dificuldade disso. Eu passei por muito esforço e, sinceramente, as pessoas me perguntavam o que eu faria se eu não passasse esse ano de novo. Eu sempre falei que não existia um plano B, mas a verdade é que, no fundo, eu saberia que, se precisasse, eu ia voltar pra cá. Ia ser muito difícil. Eu quase fui pra outra opção no início do meu vestibular. Eu passei pra nutrição, por muito pouco eu não fui. Pra quê? Eu só ia perder tempo me afastando do meu sonho. Então eu não me arrependo de absolutamente nada. Foram anos maravilhosos, eu conheci gente muito importante pra mim. A dor existe, mas no final a felicidade compensa muito mais. Então, faria tudo de novo.